Olá, eu sou a Camila, você está no Sessão Feminina e no vídeo de hoje falaremos sobre a final da Libertadores Feminina e também vamos repassar todas as capitãs da Libertadores Feminina que tiveram a honra, de levantar essa taça tão importante para o nosso continente em toda a história da competição. Mas antes de mais nada, peço por favor que você curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação, se inscreve também nas redes sociais do Sessão Feminina que estão aparecendo aqui embaixo e se quiserem puder contribuir financeiramente com o canal, os meios estão aqui na descrição, beleza? Agora sim, bora pro conteúdo. Neste último sábado, dia 19 de outubro, o Corinthians conseguiu a sua quinta Libertadores da América, o seu bicampeonato consecutivo, após bater o Santa Fé por 2-0 com gols de Érica e Vicky Albuquerque. Na verdade, contrário, Vicky Albuquerque e Érica. Mas foi um jogo bom, o Corinthians ele foi dominante a partida toda. Inclusive, pra mim, o Santa Fé de 2021, que fez a final com o Corinthians também, que também o Corinthians venceu por 2-0, foi melhor. O Santa Fé de 2021 deu mais trabalho do que o Santa Fé desse ano. O Santa Fé desse ano apresentou um bom futebol, ao longo da competição, pese todos os problemas que foram apresentados durante a competição, vários problemas de estrutura, de material de trabalho, enfim, uma zona organizada pela Conmebol. Mas sobre o jogo, Corinthians dominante, não deixou o Santa Fé ter muita chance, A primeira finalização do Santa Fé foi quase 40 minutos do primeiro tempo, então assim, o Corinthians foi totalmente dominante. Perdeu muitos gols, é verdade, mas foi o que se esperava do Corinthians em uma final, A Vicky Albuquerque decisiva, o gol da Érica foi um pouco surpreendente, porque ninguém esperava que ela ia fazer um gol, obviamente, Mas ainda assim, foi uma partida muito legal. O pentacampeonato do Timão, lindo, maravilhoso. E a capitã dessa edição, Gabi Zanotti. A capitania do Corinthians, ela é dividida com a Zanotti, a Vicky e a Tamires. A Tamires que não foi para essa edição da Libertadores, por uma lesão no tornozelo, lá no jogo das Olimpíadas contra a Nigéria. Então ela acabou sendo cortada, mas é uma das capitãs do Timão. Para essa competição, eu vou considerar a capitã a Gabi Zanotti, porque na final ela foi a titular. A Vicky pegou a braçadeira quando a Gabi sai no segundo tempo, uma substituição. Acho que entrou a Eudmila no lugar dela, se não me engano. E a ideia desse vídeo das capitãs da Libertadores, eu fiz um vídeo sobre as capitãs da Champions League há algum tempo, acho que foi ali em junho, julho, fiz um vídeo, vou deixar no card também. Então terminou de ver esse vídeo, corre lá pra assistir o vídeo de todas as capitãs da Champions League. Então resolvi fazer o da Libertadores. Eu ia deixar mais pra frente, porque era uma pauta fria. Mas a Conmebol soltou uma arte, que é essa que vocês estão vendo aí, das últimas campeãs da Libertadores, Obviamente é da edição do ano passado, Ela soltou essa arte antes da competição começar. Então as últimas campeãs foram Tamires, a Zanerato e a Aline Milene. E aí, como eu já tinha feito da Champions, nada mais justo do que fazer da Libertadores. Esse levantamento, eu comecei o levantamento, a minha irmã Caroline terminou, então muita dessa pesquisa é por causa dela, Muito obrigada, Carol, inclusive. Então, vamos lá, A capitã desse ano foi a Gabi Zanotti. No ano passado, o Corinthians, como eu falei, o atual bicampeão, a capitã foi a Tamires. Em 2022, o Palmeiras, surpreendentemente, foi campeão com a Bia Zanerato de titular, capitã e camisa 10, pra vocês verem, Aquela Libertadores 2022 praticamente caiu no colo do Palmeiras após a eliminação do Corinthians para o Boca Juniors, que até então tinha a maldição do Corinthians nunca chegar numa final de Libertadores em ano par. E não ter ganhado do Boca, Porque até então tinha jogado contra o Boca e tinha perdido. Então jogou esse ano contra o Boca, Saiu a primeira zica, que foi nunca ter ganhado do Boca, Empatou, tudo bem, não ganhou, Mas empatou. E na semifinal, que ganhou do Boca finalmente. Então, esse ano foi quebrada a maldição do ano par e da zica contra o Boca. Então a gente ganhou do Boca e ganhou o título aí em ano par. Ou seja, tabus sendo quebrados. Ouçam o som do tabu. Em 2021, novamente, o Corinthians campeão, como eu falei, Campeão em cima do Santa Fé também por 2-0. A capitã foi a Tamires. Em 2020, a Aline Milene foi a capitã da Ferroviária nesse título aqui, que foi dolorido o Corinthians ter perdido. Claro, o foco aqui vai ser lembrar do Corinthians, Mas foi um título muito merecido da Ferroviária. E aí eu lembro, dessa edição, que o Corinthians estava ganhando. Aí ai meu Deus, esqueci o nome da menina agora. Guarecuco. A Guarecuco fez aos 45 do segundo tempo. E aí foi pros pênaltis. E o Corinthians perdeu. Triste. Mas tudo bem, a gente esperou. Então a Aline Milene foi a capitã da Ferroviária em 2020, Ela que é um ídolo da Ferroviária, tem passagem por vários clubes aí do Brasil, mas a Ferroviária é um dos grandes nomes. Em 2019, o Coringão venceu mais uma, dessa vez com a Grazi como capitã. E essa edição 2019 eu vou lembrar com muito carinho porque eu assisti no DAZN, afinal eu assisti os jogos no DAZN, que foi a emissora oficial da competição.
eu assisti jogos no DAZN. E a final eu assisti no escritório do DAZN com o pessoal do Joga Amiga, né? Fui convidada pelo Joga Amiga a participar da... tipo, a fanfest que teve lá, né? Foi a CEO do Joga Amiga, né? A esposa dela. Fui com mais um casal de amigas. E acho que tinha mais gente lá, mas eu não vou lembrar de todo mundo. E foi muito legal. Eu saí correndo igual uma doida, gritando, berrando no meio do escritório. As pessoas olhando pra mim, tipo, que é essa maluca? Mas porque foi muito legal mesmo. Mas eu conheci o primeiro escritório, né, que foi onde eu assisti a final. Esse escritório, se eu não estiver enganada, era na Berrine. Aí depois eles se mudaram. Quando eles se mudaram pra, acho que era perto da estação Vila Leopoldina, estação de trem, se eu não me engano. Era uma estação de trem da linha Nova Esmeralda, isso eu tenho certeza. Não lembro se era Vila Leopoldina, não lembro o nome agora. Mas eu lembro que era perto de uma estação da linha Nova Esmeralda. E aí nesse escritório novo eu pude entrevistar o Arthur Elias e a Giovanna Crivellari. Tirei foto com a taça e fiz uma matéria para o Joga Amiga. Se eu achar essa matéria, eu vou deixar aqui na descrição porque o site do Joga Amiga estava bastante instável, então eu não lembro se ele está no ar, né? Tava com esse problema de instabilidade. Se eu conseguir encontrar a matéria, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, assim, foi muito legal porque essa final eu assisti uma fanfest, vamos dizer assim, né? Tinha comes e bebes, inclusive saudades, os comes e os bebes maravilhosos. Sinto falta disso, né? Porque a cultura do futebol feminino ainda não tem isso de ir num bar assistir, né? É uma coisa muito fechada, né? Vai uma pessoa, vai duas, vai ali no bar, pede pra colocar no jogo. Não tem um bar focado em transmitir esportes femininos. Os bares não avisam que vão transmitir o jogo, né? Não chamam o seu público, a sua clientela, pra assistir aos jogos ali, né? Tipo assim, a gente vai transmitir aqui o jogo da Libertadores Feminina. Vem aqui, vai ter, sei lá, rodada de cerveja mais barata. Sei lá, inventei aqui. Mas é uma tendência que já tá rolando fora do Brasil. Pelo menos aqui eu não conheço, né? Geralmente, como eu falei, é uma pessoa que vai ali no bar, pede pra colocar na transmissão, né? Coisa e tal. Mas no exterior já tem bares segmentados só em esportes femininos. Dois exemplos, um em Portland e o outro em Sydney, né? Portland, Estados Unidos, Sydney, Austrália. E é um bar focado só em esportes femininos, né? Você vai lá, só tem esporte feminino. E aí, no caso, não é só futebol, né? É esportes femininos. Onde vai esporte feminino, esses bares transmitem. O que é muito legal mesmo. Espero que um dia, aqui no Brasil, surja um bar focado em esportes femininos. Por mais que seja muito difícil termos tantos esportes femininos na TV aberta. Na fechada nem faço muita questão, mas seria bom também se tivesse. É claro que as transmissões no YouTube são muito importantes, né? O YouTube é muito democrático. Você tem um celular, tem 5G, tem Wi-Fi, você consegue assistir uma transmissão de qualquer coisa praticamente. Mas a gente tem que levar em consideração que nem todo mundo tem um celular. Por mais que o celular seja algo acessível, barato, e tenha muitos planos de internet baratos, tem gente que não tem. Então é muito importante ter esportes femininos na TV aberta. Então quem sabe um dia tenhamos muitos mais esportes femininos na TV aberta, não só futebol feminino, e bares aí focados aqui no Brasil, claro, bares focados em transmitir esportes femininos. Seria uma baita vitória. Em 2018, uma campanha surpreendente do Atlético Huila na Libertadores e a capitã foi a Gabi Santos. O Atlético Huila, né, um dos 3 clubes não brasileiros a vencer a Libertadores, que venceu e se viu numa polêmica porque o presidente do Atlético Huila disse que ia pegar o dinheiro do feminino e colocar no cofre do masculino, né? Tirar do feminino e colocar no masculino. Isso foi denunciado pelas jogadoras, né? Um dos nomes famosos era a Joreli Rincon. E ela denunciou, inclusive, em entrevista na ESPN, falando que o dinheiro que elas ganharam ia passar para... o presidente ia pegar e jogar no masculino. Como a repercussão dessa notícia foi muito negativa por motivos óbvios, o presidente voltou atrás e acabou não colocando o dinheiro do feminino no masculino. Eu falei sobre esse caso lá no vídeo que eu fiz sobre a Libertadores Feminina, né? Vou deixar também no card. Terminou de ver esse vídeo aqui, corre lá pra ver que tá bem legal, um vídeo de curiosidades de todas as edições da Libertadores Feminina. Em 2017, o primeiro título do Corinthians ao Dax, e quem levantou a taça foi a Grazi. A Grazi, que está desde o dia 1 no Corinthians, né, antes com o Audax, agora sem, foi a capitã do primeiro título do Corinthians, né, lembrando que o Corinthians tem 5 Libertadores e o Audax tem uma, tá? O título ficou dividido, então não é que só o Corinthians tem ou só o Audax, é um título pra cada. A parceria acabou, mas cada um ficou com um título. E ela foi a capitã, né, vencendo o Colo-Colo por 3-0 nos pênaltis. Inclusive, esse jogo foi horrível porque passou no Facebook da Conmebol, ou foi do Corinthians, passou em algum lugar no Facebook. Eu lembro que eu assisti no Facebook, transmissão horrível, e foi pros pênaltis porque a juíza não deu 3 pênaltis para o Corinthians, pênaltis claríssimos. Pênalti que até um cego daria, de tão claro que foi. Então, foi a minha primeira lembrança, inclusive uma das primeiras lembranças que eu tenho de torcedora do Corinthians feminino, né? Porque quando voltou a notícia, né, Corinthians feminino, a volta do Corinthians feminino, eu não dei muita importância porque era Corinthians Audax. Então, assim,
Corinthians Audax, né, tem uma parceria, não é muito Corinthians. Então eu passei a dar devida atenção quando foi anunciado o fim da parceria, né, que a parceria foi anunciada, o fim dela com alguma antecedência. Então ali já dava pra assim, vou acompanhar agora. Aí você parou, estarei acompanhando. Então a Libertadores 2017, a primeira lembrança que eu tenho de torcedor, assim mesmo, de assiduidade, foi nessa Libertadores, porque eu já sabia que ia terminar a parceria. Deve ter alguma coisa lá que eu compartilhei do Corinthians Audax, nem que seja, sei lá, um meme, alguma coisa. Eu devo ter comentado aí ao longo daquele ano. Mas também assim, como eu falei, bem por cima, porque era Corinthians Audax e eu não curtia muito essa história de parceria, né? Um clube tão grande como o Corinthians ter uma parceria, eu achava assim um pouco absurdo na época, né? Mas, enfim, aconteceu e é isso. Em 2016, o segundo clube não brasileiro a ganhar a Libertadores foi o Sportivo Limpenho, cuja capitã era a zagueira uruguaia Stephanie Lacoste. É interessante desse Sportivo Limpenho é que ele é do Sportivo Limpenho, né? Um clube independente. Ele fez uma parceria de alguns anos com o Libertad, tanto que era conhecido como Libertad Limpenho, participou de várias Libertadores e agora a parceria acabou. O Libertad, inclusive, esse ano já jogou contra o Corinthians, já como um independente, né, o Libertad sozinho, e o Sportivo Limpenho sozinho também. Então, interessante, né, que sozinho ganha uma Libertadores, mas em parceria com outro time, só fiasco. Eu, particularmente, sou contra parcerias, né, porque depois fica bagunça, né, um clube sobe no outro, como foi o Corinthians Audax, né, o Corinthians usou tudo do Audax, praticamente, aqui no caso do Limpenho. O Libertad usava tudo o Libertad usava tudo do Limpenho e só dava o nome, usa aí meu nome e você que se vire. Então eu particularmente sou contra parcerias, mas elas acontecem, não sou eu que vou proibir, né, gente? Eu sou contra, mas elas existem e continuarão existindo. Mas no dia dos fatos, Sportivo Limpenho ganhou a sua Libertadores, né? Sua primeira e única Sportivo Limpenho do Paraguai, né? Lembrando. Ganhou com uma zagueira uruguaia como capitã. Em 2015, um grande ano para a Ferroviária, né, o seu primeiro título continental, a capitã era a Daiane. Nos anos de 2013 e 2014, o São José foi bicampeão. E o interessante é que foi um parto para achar uma informação tão simples de quem foi a capitã nesses dois títulos. Eu pedi para minha irmã pesquisar, né, eu já tinha alguns pesquisado, mas ela completou a pesquisa para mim. E ela me disse que era muito difícil encontrar informações do São José. E a gente vendo aqui, 2013, 2014, 10 anos atrás. Já tinha internet, já tinha tudo. Mas ainda assim, foi muito difícil de encontrar. Eu joguei lá no Blue Sky a pergunta, né, se alguém sabia quem eram as capitãs do São José nos títulos 13 e 14. A agora a Franciele Alberto, né, ela é comentarista, ela tem um próprio canal no YouTube, que faz lives, enfim, muito legal, inclusive o canal dela, recomendo a descrição. Ela respondeu que não lembrava. A Fran, aliás, ela disputou 6 Libertadores e ganhou 5, 2 com o São José. E ela não lembrava. Ela até respondeu, acho que foi a Bruna Benítez, a Bagé. Inclusive, eu deixei alguns tweets, no tweet, né, alguns posts do Blue Sky que ela respondeu, né, muito gentil, inclusive gente boníssima. Sabe que o Sessão Feminina existe, gente. Eu fiquei encantada quando eu vi, né, numa live dela, que ela assistiu os meus vídeos. Inclusive, um beijo, Fran, sou muito fã do seu trabalho. Mas você não ter lembrado, eu tenho que admitir que foi um tanto engraçado. Um amigo perguntou pra Gislaine, outra atleta que estava no São José à época, e ela também não lembrava. Ai, meu Deus, que difícil! Mas aí o Gabriel Dantas, que é assessor de imprensa do São José, inclusive me segue, é um querido também, um beijo pra você, Gabriel, me respondeu certinho, né? Inclusive ele respondeu os 3 títulos do São José, mas a dificuldade mesmo foi dos títulos do bicampeonato, porque realmente as formações muito difíceis de serem encontradas, mas ele me confirmou. Então, vamos lá. Em 2014, a capitã foi a Bruna Benítez, zagueira, né, de seleção brasileira. Em 2013, foi a Bru. Gostei disso, Bru. Muita gente falou da Bagé. A Bagé do famigerado gol de 2011 lá na Copa do Mundo. Ela também é zagueira, né, mas ela esteve em outro título do São José. Nesse bicampeonato, então, para confirmar, né, o Gabriel Dantas, como eu disse, assessor do clube, confirmou. Bruna Benítez em 2014, Bru em 2013. O ano de 2012 seria muito especial para o futebol chileno porque o Colo-Colo, com uma então goleira jovem chamada Cristiane Endler, foi campeão da Libertadores e a capitã foi a Gisela Pino. Como a gente sabe, né, só 3 clubes fora do Brasil venceram a Libertadores e o Colo-Colo foi o primeiro deles. Só na 4ª edição da Libertadores veio um time não brasileiro, lembrando que nas primeiras 10 edições aproximadamente, as sedes eram aqui no Brasil, em várias cidades do Brasil. E aí quando saiu do Brasil, o Brasil não parou de ganhar. Então assim, o Brasil carrega o futebol feminino nas Américas, eu sei.
porque o pouco que os clubes brasileiros fazem, né, a seleção brasileira faz, nem isso tem no restante do continente, então fica bem difícil dos outros times chegarem. Mas a Colômbia, com o Atlético Huila campeão e o Santa Fé chegando em duas finais, né, 2021 e no caso hoje eu tô gravando 19/10, mas o vídeo tá indo depois, né. Essas duas finais do Santa Fé mostram que dos demais países do continente, a Colômbia tá bem na frente dos demais. A Colômbia ainda não atingiu o patamar do Brasil, mas também já se separou dos demais faz tempo, tanto com as campanhas dos clubes na Libertadores, como também a própria seleção colombiana, com jogadores atuando em clubes da Europa, né, clubes de ponta, né, Bayern de Munique, Chelsea, como também as próprias jogadoras que vêm para o Brasil, né, temos a Dani Arias, a Robô no Corinthians, Lady Andrade, que é uma veteraníssima, também tá jogando no Brasil, se não saiu, tá no Real Brasil, inclusive. Então a Juventude também tá indo pro exterior, tá desbravando novos mares, né, a Linda Caicedo no Real Madrid, né, que eu citei Chelsea, citei Bayern de Munique e esqueci da Linda Caicedo no Real Madrid, olha só. Então a seleção colombiana, ela ainda não chegou no patamar do Brasil, mas ela tá bem adiantada em relação aos demais, em relação ao Chile, em relação ao Paraguai. Paraguai nem se fala. Paraguai a gente vai falar das condições da Libertadores daqui a pouco. E enfim, a Argentina, coitadinha, a Argentina sofre. Tudo bem que o futebol como um todo na Argentina é uma zona, mas o feminino sofre muito mais. E se falar bem, né? Peru, Bolívia, enfim, a gente sabe que o Brasil sobra na Libertadores. O pouco que o Brasil faz é muito perto dos demais, né? Pra vocês verem como o futebol feminino aqui na América do Sul é muito discrepante. Em 2011, a zagueira Bagé foi a responsável por levantar o primeiro caneco do São José no futebol feminino. São José que hoje, apesar de estar penando, né, porque é um clube que depende muito de aportes da prefeitura de São José dos Campos, mas nos anos 2010 teve, assim, um auge incrível. Ganhou diversos títulos, só Libertadores foram 3, títulos estaduais. Por incrível que pareça, o São José nunca ganhou o Campeonato Brasileiro. Uma curiosidade aí, nunca ganhou o Campeonato Brasileiro. E eles têm até um título que consideram um título mundial, mas não é o título mundial oficializado pela FIFA, né, era um torneio amistoso. Mas é um título importante porque venceram o Arsenal, que é um clube muito poderoso, muito forte, né, nos anos 2010. E elas venceram, então assim, é um título muito importante. Se a torcida do São José quer chamar de mundial, deixa chamar. Mas oficialmente a gente sabe que não é mundial, porque ainda não existe um mundial feminino, né? Só em 2026, sei lá, que a FIFA vai lançar o primeiro. E por fim, o primeiro bicampeão da América, né? O primeiro time a vencer a taça da Libertadores foi o Santos, né? O bicampeão 2009 e 2010. A honra de levantar a taça foi da zagueira Aline Pellegrino. Aline Pellegrino, que supostamente trabalha na seleção brasileira, né? Trabalha na CBF, coordenando a seleção brasileira, supostamente porque ela fez um trabalho espetacular na Federação Paulista de Futebol, mas na CBF até agora nada. A gente não viu nada. Nada de coisa alguma. Mas, oficialmente, né, supostamente ela tá trabalhando na CBF coordenando a seleção brasileira, né. O Santos também nos anos 2010 era um time muito forte, né, um projeto muito forte, muito grande. O Santos tradicionalíssimo no futebol feminino. Mas assim como São José está em derrocada, o Santos não tem o mesmo aporte que São José dos Campos tem. Por exemplo, São José dos Campos precisa de aportes da prefeitura. O Santos não precisa disso. Só que o masculino está na Série B. E o feminino cai para a Série B esse ano, no caso a Série A2, né? Então a situação do Santos está muito complicada, viu? Muito complicada mesmo, tanto no masculino como no feminino. Agora que eu repassei todas as capitãs de todos os títulos da Libertadores, eu quero pontuar algumas coisas que aconteceram na edição desse ano e que não pode acontecer nunca mais. Tudo bem que a gente vem falando disso há bastante tempo, mas acho que esse ano foi a gota d'água, né? A gota d'água mesmo. Os gramados em condições lamentáveis, né? A gente tem que lembrar primeiro que a Libertadores desse ano ia ser no Uruguai, mas eles não quiseram colocar nenhum dinheiro na competição e de última hora a Conmebol mandou para o Paraguai. Em 2 estádios, né? Um era o Arsenio Érico, porque pra mim, aparentemente toda vez que tem Libertadores no Paraguai, parece que no Paraguai só tem 2 estádios, no país todo só tem 2 estádios. O Arsenio Érico para futebol feminino e o Defensores del Chaco. E assim, o Arsenio Érico teve uma chuva lá que o estádio virou um pasto, um negócio assim, sem condição nenhuma de se praticar futebol, né? Condição nenhuma de nada ali. Ali era um pasto, um pasto, um pasto. Depois foi para um estádio numa outra cidade, que também porcaria igual, assim, podre igual, assim, condições péssimas, péssimas. Tanto que não só os jogadores do Corinthians reclamaram. Na semifinal, a goleira do Boca fez as mesmas reclamações que as jogadoras do Corinthians. Inclusive, no caso do Corinthians, a Gabi Zanotti postou no Instagram dela o ônibus que as transportou de um estádio para o outro. Nem os ônibus, antes da Marta aqui em São Paulo implantar o bilhete único, eram tão ruins quanto esse que eu vi.
E olha que os ônibus aqui de São Paulo eram, assim, uma coisa lastimável, viu? Uma coisa lastimável. Mas esse estava praticamente caindo aos pedaços, sabe? Acho que nem o lata velha do Luciano Huck salvava, de tão lastimável que estava a situação. E aí, após o título, todas as jogadoras do Corinthians postaram um vídeo em suas redes sociais denunciando novamente, reforçando essa denúncia. Ganhamos, mas nem tudo é festa. Mudança de sede de última hora. Falta de divulgação. Campos ruins. Risco de lesões. Apenas 20 atletas inscritas. Jogos de 3 em 3 dias. Estádios vazios. Proibido aquecer no campo de jogo. Estruturas precárias. Isso é uma falta de respeito. Inadmissível. Não só com o Corinthians, Mas com todas as atletas. Todos os clubes. todos os países. Queremos respeito para crescermos juntas. Todas elas postaram esse vídeo, né, reclamando das condições lamentáveis e também de só 20 jogadoras, gente. O meu sonho de princesa era que a Libertadores fosse como a masculina era antigamente, né? Era só em 6 meses, mas assim, tinha a fase de grupos, né, jogos ida e volta, e a final ida e volta, porque, assim, eu não lembro de uma final de Libertadores com casa cheia, acho que nunca existiu. Então seria bom se fosse essa coisa, né, inclusive saudades do formativo da Libertadores, né, 6 meses ali resolvia tudo e tchau, obrigado. 6 meses, jogos de ida e volta, com a oportunidade da torcida poder jogar, da torcida ver o seu time, né, de torcer e acompanhar. Por exemplo, na final agora teve uma caravana do Corinthians saindo de Foz do Iguaçu, que é até perto lá do Paraguai, né, Foz do Iguaçu não é tão longe assim, né, dava pra ir de boa. Mas se eu quisesse ir, eu teria de sair de São Paulo para Foz do Iguaçu para poder ir pro Paraguai. Se fosse a fase de grupos, claro, os jogos poderiam ser, provavelmente seriam na Fazendinha, mas beleza. Em horários bons, né? Porque o horário não ajudou, né? Sábado às 5 da tarde, final única, meia dúzia de pessoas. Claro, as pessoas que foram representaram muito a fiel torcida, né? Elas não pararam de cantar. Se ouviu a fiel torcida durante todo o jogo. O resto, pouquíssimas pessoas foram. Porque também os horários não ajudam. A Conmebol faz de tudo pra cagar o produto. Ela não se importa, a verdade é essa. E aí o Alejandro Fernandes, que é o presidente da Conmebol, estava na final. Olha que engraçado, né? O cara não fez nada, ele só aumentou a premiação também. Pelo menos uma, né? O relógio parado acerta 2 vezes. E ele apareceu na final para entregar os cheques, né? Os pagamentos pro povo. Ai, que lindo, né? E é fácil, e até eu apareço também quero aparecer. Então são solicitações que já são feitas de muito tempo mesmo. Esse projeto de sede única pode ter dado certo, mas são mais de 10 anos, então meio que já passou da hora dessa sede única acabar. Ah, mas o time não tem condição de patrocinar uma viagem fora, né? De bancar os custos de uma viagem para jogar fora de casa. Eu sinto muito, então esse clube não vai jogar. Porque também a gente tá em 2024, quase 2025, e tem clube que não quer dar o mínimo para suas atletas, então fica de fora, simples assim. Ah, não tem dinheiro, isso, aquilo, então vai ficar de fora, pronto. Mas a Libertadores já passou da hora de mudar o formato, né? Ali dura 6 meses, sede única, ou sede única não, fase de grupos, jogos de ida e volta, final, ida e volta e sempre jogos à noite. Jogo de tarde dificilmente enche, por quê? Ou a galera tá desempregada, ou a galera tá de férias, né, que é o mais provável, ou a galera não vai porque trabalha, sabe, não dá, simplesmente não dá. Então, a Libertadores, jogos à noite, a gente daria um clima muito legal, daria pra fazer várias coisas legais. Fogos de artifício, não, bandeiras não pode porque a gente tá em São Paulo, né? Mas pros clubes fora de São Paulo. Bandeira com mastro, festa, cantoria, enfim, daria pra fazer muita coisa legal. Mas a Conmebol não quer, né? Ela pouco se lixa para o produto. Pouco se lixa, a verdade é essa. Eu torço pra que esse formato seja extinto o mais rápido possível. É claro que eu acho muito difícil que em 2025 aconteça, né? Essa mudança no formato da competição. Mas sede única já deu. Jogos assim, a cada 2, 3 dias ter jogo também já passou da hora, sabe? O descaso tem que acabar, a gente tem que ter gente competente lá. A Central do Timão noticiou que o Arthur Elias estava, né, o Arthur Elias assistiu os jogos do Corinthians, mas ele estava lá a convite da Conmebol para propor mudanças para o futebol feminino, né, para a competição. Então eu espero que o Arthur faça um bom trabalho. Ele fará um bom trabalho, obviamente, mas que ele seja ouvido pelos dirigentes, porque também não adianta nada, ele tá lá, ele dá as opiniões dele, ele dá o parecer dele, e o Alejandro Domingues fala, tá bom então, valeu, nós estamos juntos. E não ouve o cara também, tipo, ouve o cara, mas não executa as ideias dele, né, não executa os planos dele, o que ele acha, o que ele sabe, né, porque ele tem muito conhecimento. Então eu espero que a presença do Arthur Elias seja o começo de mudanças efetivas, mudanças mesmo assim, que
faça o futebol feminino naquele continente melhorar, porque mão de obra tem. A gente viu aí todos os times com excelentes atletas, por sinal o Boca Juniors, terceiro colocado da competição, tem dois nomes muito interessantes, que é a Kishi Nunes e a, assim, pelo menos na minha opinião, né, eu gostei muito dessa jogadora, a Yuria Sasaki, que é uma japonesa que joga no Boca Juniors. Ela fez a base do Boca Juniors no Japão. Ela no Japão tem escolinhas de base, tem escolinhas, né, categorias de base do Boca e do River, e aí eu conversando com um amigo que acompanha o futebol asiático, ele disse que tem essas escolinhas dos clubes, e essa Yuria Sasaki fez a base, parte da base no Boca, no Japão. Eu achei isso muito legal. Então, assim, a Sasaki me impressionou, mas muita gente falou da Kishi Nunes, é um nome muito bom aí, vale a pena quando vocês dão uma olhadinha, né? O Pix de 11 milhões de reais. Se não for pra pagar o Memphis, espero que vá para o feminino mesmo, dá pra trazer umas jogadoras muito boas, até porque vai sair bastante gente aí no fim do ano, né? Tem bastante gente em fim de contrato. Na minha humilde opinião, eu acho que dificilmente elas ficam, principalmente as medalhistas, né? Porque vai ter muita proposta. Então, os 11 milhões, se bem gasto, assim, bem gasto, dá pra trazer bastante gente, inclusive a bons preços, tá? Não vai gastar os 11 milhões em uma transferência só, né? Mais duas efemérides para terminar o vídeo. Se a Zanotti tivesse feito um gol na final, ela seria a primeira atleta em toda a história da competição em marcar gols em todas as fases da competição. Ela marcou na primeira fase, nas quartas, na semifinal. Se ela tivesse marcado hoje, entraria para a história mais uma vez, né? Porque ela já é uma jogadora histórica. Ela não marcou, né? Ela saiu no meio do segundo tempo. Mas, de todos os modos, uma jogadora que teve uma Libertadores de alto nível. A Zanotti e a Erika, tá? A Erika fez uma boa Libertadores, inclusive fazendo o segundo gol, né? O gol que sacramentou o título. E o Corinthians entra no seletíssimo grupo de bicampeãs consecutivas, junto com o Santos, 2009-2010, e o São José, 2013-2014. Então, o Corinthians é um time histórico, dentro e fora de campo, né? Com o seu posicionamento, como eu falei, né? Um time que vence e se posiciona, né? Que é o mais importante. Consciência de classe, consciência do seu lugar na sociedade, no seu papel enquanto atleta. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aí sobre as capitãs da Libertadores e mais alguns pitacos da final de 2024. Se você gostou desse conteúdo, quer ver mais conteúdos aí sobre história, sobre a Libertadores, sobre futebol feminino do Corinthians, ou de outros clubes também, é claro, né? Temos espaço para todos os clubes, por mais que o meu time seja o Corinthians. Por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação. Se inscreve também nas redes sociais do Sessão Feminina que estão aparecendo aqui embaixo. Se você coleciona camisas de futebol, quer começar a colecionar, quer começar a catalogar a sua coleção, meu planner pode ajudar, o link tá aqui na descrição. Você compra uma única vez num preço super baratinho e ele é seu pra sempre. E se você já tem um catálogo, né, já coleciona ali suas camisas e cataloga elas numa planilha, seja no Excel, seja no Google Docs, pode subir a sua planilha no meu planner que ela já atualiza automaticamente e aí você só preenche. Então é um planner que vai te ajudar demais. E se quiser e puder contribuir financeiramente com o canal, os meios estão aqui na descrição, beleza? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Note, esse troféu aí é do quê? Também não sei, queria saber, porque não tem nada escrito. Ué, eu não sei se você foi a rainha da América, se foi a artilheira. E veio quebrada ainda. Ah, não, aí, velho. Que isso? Cadê o troféu de artilheira da minha